aqui é a Lia e bem-vinda ao meu canal. Essa é a referência da arte que eu peguei no Pinterest. Nesse vídeo eu vim mostrar o passo a passo dessa arte, que é uma mistura de desenho com lápis de cor e ao mesmo tempo colagem. Eu pensei em fazer assim como se fosse o close de uma história em quadrinhos, um zoom. Me lembra também uma estampa da Shein que eu vou deixar aí. E aí quando eu terminar eu vou colar aí na minha parede junto com as outras artes. E aí eu vou colar o desenho final nessa base preta, que é uma cartolina preta. Esses são os materiais que eu escolhi para utilizar e as cores. Tons de lápis de cor da Fábrica Castell, algumas canetas Bic e da Compacto, e essa caneta que a minha mãe me deu da Lojas Americanas, que eu não faço ideia que marca que é. Bom, nesse balde eu guardo alguns dos meus materiais para a arte, todos os meus lápis de cor da Fábrica Castell. E bom, essa escova, por que ela tá aí? Eu uso ela para pintar. Quando eu tô pintando com aquarela e eu quero fazer algum efeito de respingo, de pingos, eu uso ela. Por exemplo, usei nessa pintura aí que esses pingos seriam a neve. Eu fiz com a escova de dente mergulhando na tinta e aí dando batidinhas com a escova para que crie esse efeito de gotas. Esse truque é bem velho, acho que é milenar entre os pintores. E eu aprendi essa técnica aqui no YouTube, vendo outras pessoas fazendo, pegando dicas de pintura na internet. Foi basicamente assim que eu aprendi a pintar, eu não fiz curso de pintura nem nada. Eu só comprei os materiais e comecei a ver vídeos sobre. Mas como eu já desenhava antes, então pra mim pegar foi super fácil. Para vocês terem noção, eu desenho desde criança, e toda criança gosta de desenhar, porém eu nunca deixei de gostar. Eu tenho o mesmo sentimento de realização quando eu faço um desenho de quando eu era criança, e isso é uma coisa que eu acredito que nunca vai mudar. Eu comecei contornando como eu faço várias vezes com a caneta. Eu sempre faço isso no giz pastel oleoso ou quando eu vou pintar com lápis de cor e caneta. Essa minha caneta de arco-íris tem aquele estilo daquelas canetas bem antigas do começo dos anos 2000, que são aquelas canetas com várias cores. Então, ela é desse jeito, só que ela é enfeitada com arco-íris. Eu tentei fazer um detalhe no nariz desse desenho com caneta preta para demarcar o sombreamento num estilo meio cartoon, só que ficou meio esquisito. Eu não gostei muito. E aí vocês vão poder ver o quão esquisito ficou. Só que como foi feito com caneta, né? Não dá pra apagar, né? Apenas conviver com isso. Aí eu comecei a demarcar a parte do cabelo, o contorno do cabelo ruivo, com a caneta laranja. Eu tenho uma caneta laranja da Bic, porém a ponta dela é muito grossa. Eu acho que não ficaria muito interessante. E essa minha caneta que tem várias cores, ela tem a ponta bem fina, então optei por usar ela. Eu amo canetas coloridas. Eu tenho canetas coloridas de todas as cores que eu consegui encontrar. E eu tenho de algumas marcas diferentes. Eu tenho um kit de caneta, que eu não lembro se vem mais ou menos 10 ou mais. Eu tenho um kit de canetas coloridas da Bic que eu comprei, acreditem, no ano da destruição do mundo, no ano da pandemia. E eu tenho até hoje, apenas umas 2 canetas desse kit acabaram. E aí eu fui e comprei essas cores separadas que acabaram. Geralmente, eu não gosto de usar lápis de cor porque eu acho que as cores não formam um degradê, uma mistura de cor bonitas, porém, há alguns desenhos que eu fiz com lápis de cor que a dispersão de cores ficou muito bonita. Eu acho que isso depende da cor. Tem algumas cores no lápis de cor que elas ficam mais bonitas que outras. Por exemplo, o meu amarelo da Fábrica Castell. O meu amarelo é perfeito, ele mistura super bem. Já o meu rosa, ele não mistura tão bem e ele tem um problema. A cor rosa, ela acaba ficando opaca com o tempo. Os desenhos que eu tenho colados na parede que eu fiz com lápis de cor rosa, com o tempo eles foram se apagando. O rosa que era vivo vai ficando mais apagado e mais apagado a cada dia. Então eles vão sumindo e isso é uma coisa que eu acabo não gostando. Os desenhos que eu fiz com giz, eu não reparei isso até hoje, se as cores ficaram mais claras. Porém, faz pouco tempo que eu fiz esses com giz e pintei na parede. Eles continuam com as cores, pra mim, igual do mesmo jeito. Isso eu vou observar daqui a algum tempo se as cores vão mudar ou não. Mas as coisas quando se tornam velhas, né, tendem a desbotar as cores. E esse lance do rosa que eu falei me lembrou uma coisa.
Eu fiz curso de design durante a pandemia, durante o apocalipse. Hoje eu faço curso de publicidade e propaganda, faculdade. Porém, durante a pandemia eu fiz o curso de design e no curso de design a professora em um determinado momento explicou que, na antiguidade, as pessoas tinham que buscar materiais para fazer as cores de tinta. E elas faziam as cores de tinta de acordo com os materiais que elas encontravam na natureza. O rosa, o vermelho, que na verdade é um magenta, ela era uma cor difícil de se conseguir e que ela tendia à transparência e a desbotar com o tempo. E aí o que os pintores faziam? Eles misturavam essa cor com marrom, com cores mais escuras para que ficasse um vermelho mais vivo, mais vibrante. E daí nasceu realmente o vermelho, porque na verdade o vermelho é o magenta. Se você não sabe o que é magenta, eu vou colocar aí na tela para você ver. Esse é o vermelho real. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que é o vermelho real. Esse é o vermelho real, o magenta. Porém, antigamente, essa cor tendia a desbotar. Nos quadros, nas artes dos artistas, eles acabaram criando um novo tipo de vermelho, misturando com marrom. Fizeram meio que um vermelho carmim, um vermelho mais escuro, porque essa cor não desbotava e não tendia à transparência. Eles fizeram isso para que suas artes ficassem realçadas e não ficassem desbotadas e apagadas com o tempo. Então daí veio-se essa ideia de que o vermelho é essa cor viva e vibrante. Na verdade, o vermelho real não é. Porém, nós nos acostumamos que o vermelho é essa cor vibrante. Então, o rosa, o vermelho, ele sempre teve essa tendência a apagar, a ser transparente. E isso é muito interessante, porque mesmo hoje em dia, esse pigmento ele tende a ser transparente. E é isso que ela falou na aula e eu achei super interessante, e aí eu lembrei e vim falar aqui no vídeo. Porém, tem algumas cores nos meus lápis de cor que não tenho do que reclamar. As cores são fortes, vivas e permanecem por muito tempo. E eu só usei nesse projeto essas cores que eu realmente gosto na minha cartela de lápis de cores. Como eu já falei em outro vídeo anterior, eu acho que esse lance do filme da Barbie, voltar a assistir anime, me inspirou a fazer artes mais fofas, mais coloridas e que tendem mais ao rosa. Porque sim, eu vou ter a assistir anime esse ano. É uma longa história que eu já abordei em outro vídeo. E aí ficou esse estilo bem menina, bem girling, bem anime. Eu quis fazer dessa arte um negócio meio, ela tá baixando os óculos, tá meio que jogando um charme. Foi essa a intenção. Talvez você esteja se perguntando por que eu pintei o olho de rosa. Bom, eu meio que me inspirei naquelas coisas meio cartoon, lembra no começo do vídeo? Meio cartoon, meio anime. E nesse estilo tem essa coisa, né, bem colorida. Por isso que eu achei que o olho rosa ia combinar e por isso que eu pintei desse jeito. E aí fica um alto contraste entre o rosa e o laranja, já que são duas cores bem vibrantes e vivas. E aí acaba ficando uma paleta de cores bem alegre, bem animada. Essa caneta preta no vídeo, ela ainda tava boa. Eu usei tanto essa caneta que agora o preto dela tá bem fraquinho. A cor preta sempre sofre muito na minha mão porque é a primeira cor que acaba comigo, já que eu uso muito para contornar. Nesse caso, eu não usei apenas para contornar, mas usei também para pintar a parte preta do óculos. Eu não usei lápis de cor porque o preto ele não mistura tão bem, ele fica meio transparente e eu não gosto. Eu gosto das cores assim bem vivas e bem brilhantes. Então por isso que eu usei a caneta. E a caneta, como é brilhosa, às vezes ela também não mistura tão bem porque dá pra ver bem direitinho o ponto do riscado. Porém, eu acho que fica melhor do que o lápis de cor. Por isso que eu usei a caneta preta pra colorir essa parte do óculos. Antes mesmo do desenho terminar, eu acho que já está dando um ótimo alto contraste, né? O laranja, o rosa e o preto, todas bem fortes, bem vibrantes. Eu esqueci de falar no começo, porém, nessa arte, eu usei a folha de papel ofício normal, por isso que o papel tá meio amassado assim, porque a folha de papel ofício ela tem uma gramatura baixa, então ela acaba amassando muito fácil. O que eu acho bem chato, porque eu tô acostumada a desenhar com papéis mais grossos, graças à aquarela e o giz pastel. Eu tive que ficar segurando o tempo inteiro o papel pra não errar, porque ele ficava o tempo inteiro se amassando, se enrolando. Eu creio que não vai dar pra ver no vídeo, mas na parte que eu pintei de preto o óculos com a caneta, ficou bem marcado, né, o papel. Dá pra ver, né, que foi a caneta, que foi uma ponta fina. E aí, se eu continuasse forçando, o papel ia acabar rasgando. Porque realmente, essa folha de papel ofício, ela tem a gramatura mais fina. Ela é o tipo de folha mais frágil. Bom, aí eu dei uma visão geral da arte e as cores de lápis de cor que eu usei. E este foi o resultado final da arte. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.